Estou aqui na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, numa palestra, convite da Fábrica do Livro. Quero agradecer ao Rodrigo, a toda a equipe da fábrica, por estar aqui com a gente, né, em parceria com a LC, com o Grupo LC Agência de Comunicação, e também com os cursos da marca Lilian Cardoso. A palestra aqui é sobre marketing pessoal, um tema tão importante para os escritores e escritoras que querem se destacar. Estamos na Bienal, uma multidão de pessoas e de leitores, mas também temos milhares e milhares de livros. Como se destacar no meio dessa multidão? Como se destacar no meio dessa multidão? E é isso que eu quero entregar para vocês nessa palestra. Quem tiver, já estou vendo uma aluna com papel e com uma caneta. Quem quiser pode gravar, mas depois vai ficar no meu canal do YouTube. Aproveitem, porque o que eu vou entregar aqui para vocês é o que a nossa agência faz há 15 anos. A agência tem 17 anos no mercado. Eu comecei como editora em 2008, os alunos já sabem um pouquinho dessa história. E no dia a dia da agência, nessa trajetória de 15 anos, foi muito legal, porque eu pude acompanhar autores que começaram do zero e hoje estão aqui na Bienal, com fila de leitores, sendo publicado por editoras, conquistando espaço. Então, se eu estou aqui hoje, né, 17 anos no mercado do livro, eu vivo do livro, eu ganho dinheiro com o mercado do livro, eu ganho dinheiro com os projetos editoriais da agência, eu trabalho com autores que ganham muito dinheiro com o livro, mas a gente sabe que tem muitos autores que ainda não estão ganhando dinheiro com o livro. Então a gente precisa ganhar dinheiro com o livro. Nosso trabalho existe, né? De uma maneira muito intensa. Escrever um livro não é simples. É prazeroso, mas não é simples. Então, assim, o que vocês têm que entender é que não tem a fórmula mágica e quem promete pode cair fora. É difícil? Eu diria que é trabalhoso. Difícil não é, é trabalhoso. E aí a gente pode pensar em todas as carreiras. Qual carreira que você enxerga hoje que é fácil, sem for, sei lá, fazer outras coisas que eu não posso falar que é polêmico. Qualquer outra coisa que não tenha trabalho por trás, pode ser dinheiro fácil, às vezes pode ser um dinheiro fácil perigoso. Mas, para ganhar dinheiro com qualquer área, tem que trabalhar e tem que estudar. Então é por isso que eu desenvolvi o curso Escritores Admiráveis. Porque há mais ou menos uns 7 anos, quando a Amazon, né, veio para o Brasil e começou esse volume de autores independentes, como nós temos aqui na Fábrica do Livro, temos várias plataformas aqui né, de impressão sob demanda, editoras de autopublicação. Isso foi bom porque democratizou o acesso para o autor produzir um livro. Ele não precisa esperar por uma editora publicar o livro dele. Por outro lado, essa produção independente gera uma preocupação com o mercado tradicional, que é como o autor vai ter percepção sobre a capa dele, o título do livro dele, como ele vai saber se a revisão tá boa, e tem mais uma coisa, estava na reunião hoje com o editor, com o André da Citadel, que é um dos maiores grupos editoriais do Brasil, e eu brinquei com ele, poderíamos fazer um livro de histórias de pessoas que entram dentro do Uber. E aí nós começamos a procurar quantos motoristas de Uber tem no Brasil. Qual que era o número? 1 milhão, mais de 1 milhão. 1 milhão e 300 de Ubers no Brasil. Só que nós continuamos a conversar e fomos além. Será que os Ubers são leitores de livros? E aí fomos além. Caso for fazer conta, será que as pessoas estão realmente interessadas em ler histórias do Uber ou ouvir histórias que se passam dentro do Uber? Esse trabalho é um trabalho editorial. Editoras tradicionais que fazem uma impressão de 15 mil, 20 mil exemplares logo no início da tiragem, elas não brincam com uma publicação, porque brincar com uma publicação significa perder dinheiro. Um autor que faz um livro independente pode começar perdendo 5, 10 se ele não conseguir fazer as vendas do livro dele. Uma editora pode perder 100 mil, 200 mil, 300 mil, tirando toda a equipe que depende da máquina, né? Tem editora, por exemplo, o Donaldo da Ciranda Cultural, que é o nosso cliente, a maior editora de livro infantil do Brasil, tem 250 funcionários. Fatura muito, mas cada livro que é publicado ali, ele tem uma estrutura enorme, então tem que dar certo, tem que funcionar. E aí você me pergunta, tá, mas o que essas editoras fazem, então, para ter um livro que vai vender? Quem é meu aluno já sabe, isso aqui está no livro Secreto do Escritor, todo grande projeto começa com uma boa ideia.
mas de boas ideias o mundo tá cheio. Todo mundo quer encontrar aquele livro que a gente olha na lista dos mais vídeos e fala, caramba, por que eu não tive a ideia de fazer os milagres da manhã? Por que eu não tive a ideia de fazer, né, o Café com Deus Pai, o primeiro devocional do Brasil? E por aí vai. A grande sacada, a grande ideia, todo mundo tem, ela tá, às vezes, na mente de todo mundo. Qual que é o segredo? Começar a trabalhar nessa ideia e estudar esse mercado e entender para qual público que você vai comunicar. Por exemplo, quando você entende o mercado, você vai procurar, vou fazer livros de contos. Quais são as referências, quais são os livros mais vendidos de contos no Brasil? Quais são os autores que vendem poesia no Brasil? O que esses autores fazem? Porque a gente tem o Fabrício Carpinejar batendo um recorde de audiência. Ele é um poeta, um gaúcho poeta, que vem mudando a comunicação, agora ele fala muito mais para mulheres. Então, assim, a gente tem o Braulio Bessa, que fala com as mães, que fala também com as mulheres, que traz esse sotaque forte do Nordeste. Todos eles trabalham uma coisa que eu incentivo muito os meus alunos, todos os profissionais, que é trabalhar a marca pessoal. Vamos lá voltar então para o ponto do início da nossa palestra, que é trabalhar a sua voz, a sua comunicação. Para cada autor, eu tenho que olhar para esse autor ou para essa autora e falar assim, ó, nossa, essa autora escreve muito bem um livro de contos. Essa autora escreve muito bem um livro infantil. Para você se destacar nessa multidão, esses milhares de escritores que estão aqui na Bienal, comece a ser referência naquilo que você vai escrever de maneira única. Em tempos de chat GPT, de mais do mesmo, não vamos fazer um título clichê, não vamos fazer um livro de poesia e colocar uma rosa na capa. Entende o que eu tô falando? A gente pode ser mais criativo. A gente tem que chamar a atenção de uma maneira que vai conquistar. Por que eu insisto tanto na primeira comunicação, na capa e no título do livro? Por quê? Porque esse título, essa capa, é o primeiro contato do seu leitor com a obra. Não investir na capa do livro é dar um baita tiro no pé. Ah, não vou contratar ilustrador para livro infantil. A mesma coisa. Então não faça um livro infantil ainda. Não tem como. Aí você vai lá na Ciranda e olha os livros do Donaldo. Ele tem mais de 70 livros. Dá uma olhadinha lá, vão lá na Ciranda depois que escreve livro infantil e olha a qualidade da ilustração, das ideias dos livros, ideias simples, ideias que às vezes ele tem. Ele falou de vários livros que foi com insight com a filha dele. Um dia a filha dele chegou da escola, sofrendo bullying e tal. Então, assim, a ideia tá com a gente, mas como transformar essa ideia num produto? Se a gente quer vender livro, a gente precisa olhar para o livro como produto. Será que capa cor preta? Será que essa fonte, a comunicação, às vezes você vai no mercado, vai lá no mercado, tu tem duas marcas. Às vezes você não vai no rótulo para olhar que ingredientes que tem naquele produto que você quer levar. Mas para você, quem é mais detalhista e quer olhar o ingrediente, o primeiro contato é a capa, a embalagem desse produto. Tem embalagem que passa pra gente uma desconfiança. Se essa embalagem não está bem feita, essa embalagem pode me passar assim, como é que essa indústria, como é que essa cozinha? Já vem um monte de gatilhos na mente do consumidor. Vamos lá pro leitor. Se na sua capa tem um erro de crase, um erro de português na capa do livro, já perdeu. E a gente, infelizmente, com esse movimento que eu falei que começou há 5 anos, há 7 anos, com o volume de autor independente, nós começamos a observar na agência muitos erros. Erros de diagramação, erros de edição, erros de construção da obra, do tema da obra se perder, do tema da obra começar de um jeito e terminar de outro, faltou fluxo, Mas aí, adiantava chegar para esse autor e para essa autora que procurava a nossa agência e falar assim, olha, o seu livro, a sua ideia não é boa. Você gastou 10 mil, 15 mil, quantos livros você tem em casa? Cheguei com autores que falaram, Lilia, eu tô com 1000 livros na garagem da minha casa. Eu tô com 1.500 livros na garagem da casa da minha mãe. E o livro dele todo errado.
Aí, Lilian, eu quero que você, porque né, o pessoal brincar, você é a fada madrinha dos autores. Eu falo, gente, olha só, vocês podem brincar, me chamar de fada madrinha, mas eu não sei fazer nenhum feitiço, nada para assumir aqueles 1.500 livros da garagem da casa da mãe dele. O que eu teria que falar para esse autor me dói muito. E meu marido já me viu eu chegando em casa, triste, sentada no chão, da gente falando, nossa, o cara vendeu o carro para fazer livros, para imprimir livros. Sonhadores, os escritores são sonhadores, são artistas. Ele não está interessado no dinheiro ao mesmo tempo que ele precisa. Isso é um desafio pra gente que trabalha com arte. Eu, por mim, ele sabe, eu trabalho por amor. Mas eu tenho uma equipe de 40 colaboradores, eu atendo 3 editoras, 50 autores por mês. Eu tenho que cobrar pelo meu curso, porque eu pago ferramenta, eu pago hospedagem de site, eu pago e-mail, eu pago toda uma estrutura que tem um custo. Então, por essa estrutura que tem um custo, como eu vou fazer para não ganhar dinheiro? Tudo na mesma coisa. Alguém vai pagar pelos seus anúncios nas redes sociais? Alguém vai pagar pelo seu marketing? Alguém vai fazer pelo seu marketing? Não, esquece isso. Esquece de ficar buscando uma editora tradicional que vai fazer um milagre com a sua carreira. Então, assim, o que a gente precisa entender de verdade é que quando você assume o potencial da sua carreira, tudo vai mudar. E aí começou esse processo, e é por isso que eu trouxe a minha foto aqui, a minha marca pessoal, porque isso levou a minha empresa de 7 colaboradores para 40 colaboradores. Quando eu dei as caras, quando eu comecei a aparecer, os contratos dos meus clientes quadriplicaram. Clientes saíram da empresa pagando um FII X e voltaram depois pagando 10 vezes mais. Por quê? Porque eu mostrei para eles que eu sou uma agência que concorre de igual para igual com as maiores agências de comunicação do Brasil. Qual é a diferença? Não, minha agência não tem um selo de 30 anos, não tem um selo de 40 anos, mas eu estou com 15. Um dia eu comecei, um dia eu aceitei jobs muito baratos. Meu marido sabe que eu trabalhei para muitos famosos, muitos autores famosos por meio de editora. Tem autores que têm a editora tradicional e tem livro na Amazon e tem livro aqui na Fábrica do Livro e tem as plataformas de impressão sob demanda. Por quê? Porque ele entende que a editora pode ser para ele um brand. Gente, o autor ganha 10%. Meu livro aqui está sendo vendido, quem quiser depois comprar, a gente pegou uma maquininha lá da Citadel, para quem não quiser ir depois para a Citadel, a R$ 44,90. Façam as contas, 10%. Eu vou ficar rica com o meu livro numa editora tradicional? Só se eu virar Augusto Cury e eu preciso ainda ter mais uns 30 anos, uns 15 anos em cada ombro para ter a carreira do Augusto Cury no mínimo. Ainda sendo bem ousada, né? Porque é o Augusto Cury, porque é o Cortella. Cortella é professor de escola, gente. Então a gente olha a referência dos autores famosos, aí assim, tudo bom. Assim, a gente tem que entender o seguinte, a exceção, isso vale para todo o mercado. Tem artista que vai estourar dançando funk todo torto, com uma música estranha, o pessoal gosta, o público fez sucesso, massa. Tem artista que vai cantar por 15 anos em barzinho com mais qualidade. Não vou julgar. Eu só vou dizer para aquele cantor que canta bem, que é o que eu curto no barzinho, dizendo o seguinte, amigo, tu tem que cantar no YouTube, que foi o que a Marília Mendonça fez e começou a aparecer. Porque se você não fizer o teu marketing, um menino que canta lá no funk e tal, apareceu, ele fez. Eu não vou julgar, eu vou dar parabéns pra ele. Agora qual é a comparação? Influenciadores. Eu trabalhei numa época que era só influenciador, youtuber fazendo livro e vendia livro. Aí os autores falavam assim, poxa Lília, é fácil, né? Ele é youtuber. Aí eu tava divulgando na época o Christian Figueiredo, um youtuber super famoso no Brasil, né? Porque ele tava com filme e tudo mais, conhece o Christian Figueiredo, né? Aí quando as pessoas falam isso, eu quero lá buscar uma resposta para poder dar uma resposta sem falar eu acho muito. Quando eu não sei eu falo eu acho, mas é por isso que eu fui pesquisar. O Christian Figueiredo começou a gravar vídeos com 12 anos, 10 anos. Quem é que edita vídeo? Dá trabalho. O menino tem o talento, foi lá e fez. Ele podia ter usado o tempo dele para outra coisa. Depois, com 15, 16 anos, o guri faz sucesso. Aí, de uma hora para outra, ele é youtuber. A Larissa Manoela, essa guria trabalha desde que saiu, de 6 anos, 7 anos, essa guria trabalha. Então, a gente, em vez de ficar mais olhando para o sucesso do colega e ficar falando que é fácil, que tal olhar para nós, olhar para o espelho e falar o que eu posso fazer com a minha comunicação, com o marketing, para ter respeito no mercado e para ter o mesmo sucesso que o autor pode ter também.
E o sucesso é relativo. Eu, quando fui procurar a Citadel, que é meu cliente, para lançar o livro, eu queria vender 3.000 exemplares. Porque eu queria vender o livro para os meus alunos, eu queria dar o livro de presente para o gerente lá do banco, que meu pai, né, do banco do meu pai, que falava, eu quero fazer um livro. Muita gente me procura, como é que faz um livro? Como é que faz um livro? E eu falei, precisava de um livro que falasse como, porque às vezes eu, né, queria ter esse livro para ajudar, para democratizar, para mandar para aquele guri que manda mensagem pra gente, não tem grana para comprar o meu curso, porque o livro é acessível. Fiz o livro. O pessoal da editora falou assim, Lili, que 3.000, você tá louca? Nós vamos imprimir de cara 5. Eu, ai meu Deus. 5? Talvez 6. Vamos começar com 6. Por quê? Porque uma editora tradicional não ganha dinheiro com pequena tiragem. É uma estrutura muito grande. E aí eu falei, caramba, eu preciso enfrentar esse desafio. Há 2 anos, né? Eu tava lançando esse livro aqui na Bienal do Rio. 10.000 exemplares. E estamos indo para a 3ª tiragem. Eu já estava satisfeita com 3.000, para parceria com a editora tinha que ser 10, e a editora tá aí, vamos lá. E eu estou aqui na Bienal divulgando meu livro, não canso de divulgar meu livro, eu vendo meu livro para os meus alunos, os meus alunos e clientes ganham o livro. Por que que eu tenho tanta vontade de falar do meu livro? Porque eu trabalhei noites e noites para ele, eu acredito no meu livro. Ele é o melhor livro. Ah, tem hater, tem quem não gosta, não é para eles que eu converso com quem quer entender sobre escrever, publicar e divulgar. Volto para vocês. O que você pode, saindo dessa Bienal, levar para o seu trabalho, para a sua comunicação, para o seu marketing, para encontrar sua voz e você ser valorizado no seu nicho. A rede social é difícil, tem muita concorrência? Mas qual outro jeito que a gente tem? A gente tem o marketing offline, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Participar de feiras, fazer network, não é só isso, é um conjunto. É isso que eu ensino no meu curso, é isso que eu ensino no livro. E o mais legal, gente, eu não sei como é que tá meu tempo aqui. Vai falando pra mim, cara, como é que tá? 1h20 tá. O que é mais legal é quando eu percebi que não só falar para esse escritor e para essa escritora que seria um caminho longo, eu precisei fazer comigo mesmo. Aí eu falei, caramba, eu não quero ser aquele tipo de pessoa que fala para os outros fazer aquilo que ela não faz. Então eu falei para minha equipe. Aí chamei a Carol para ser minha sócia, para coordenar a assessoria de imprensa, porque é uma demanda muito grande, as editoras, né? Quanto maior o cliente, maior a exigência. Nossa, exigência assim, Folha, Estadão, Veja. Campanhas e campanhas de marketing enormes. E aí eu falei, eu não consigo fazer as duas coisas. A primeira coisa foi, eu preciso começar a construir o meu marketing. Eu preciso sair dos bastidores do mercado. Ninguém sabe os projetos que eu já fiz. Ninguém sabe que por muitos best-sellers na lista dos mais vendidos tem o trabalho da minha equipe. Para começar a fazer isso não foi fácil. Primeiro eu comecei com uma transição capilar, porque eu queria. Não significa que alguém aqui precisa, não tem nada a ver, eu vou fazer uma plástica. Porque eu queria me conectar comigo mesmo. Porque eu perdi, chegou um ponto da minha agência, meu marido sabe disso, que eu quis fechar, porque eu senti uma falta de propósito. Porque eu não queria só divulgar o livro para a imprensa, eu queria ajudar os autores a divulgarem bons livros para a imprensa. Porque livros ruins, ele pode até ter uma pequena divulgação, mas aí esse leitor compra e ele não volta a comprar. Então eu comecei a perceber tudo isso, e a minha pergunta é, por que alguns autores vendem tanto e outros tão pouco? Isso me deixava muito frustrada. Comecei a desacreditar no mercado, crise da Saraiva, da cultura, muitas editoras deixaram de me pagar. Foi um momento muito difícil da minha vida. Eu sempre conto para os meus alunos, não para o meu ego, para nada, mas para eles se inspirarem, porque a vida é isso aqui, ó, dando borra, é altos e baixos o tempo todo. Já vi grandes autores, best-sellers em Bienal, não posso citar o nome, infelizmente não pude no livro, talvez quando eu ficar uma senhorinha como o Rubens Alves, assim, eu comece a contar coisas que agora eu não posso. Mas tem histórias de autores que fizeram muito sucesso e depois pararam de divulgar, começaram a ter concorrentes e pararam de ser o tal autor. Como para tudo na vida, você começa, depois você pode parar. E aí esses livros desses autores, eu falei então para minha equipe, né, chamei a Carol para cuidar da assessoria e eu comecei um trabalho do zero. Eu não estava nem entendendo o que eu estava fazendo, porque assim, eu já tinha uma carreira, eu já tinha, né, quando eu contrato alguém, ou seja, eu tenho que buscar depois para fazer o meu salário também. Você vai, eu falo, o que eu estou fazendo? Veio a pandemia, surgiu com os escritores admiráveis um projeto
Quando eu comecei a apresentar para as editoras, quando eu apresentei para o meu amigo Fradilson da Pensamento, eles falaram, caraca, que é isso? Nunca vi isso. Porque você não fala só de escrita, você não fala só de publicação, você não fala só de divulgação, você fala do conjunto, não tem nada disso no mercado. Mas eu fiz isso depois de tantos anos, depois desses 15 anos de experiência no mercado. Então eu comecei a estudar, olhar para as histórias. O que fez esse autor fazer sucesso? O que esse autor não fez sucesso? Por que esse autor começou a fazer sucesso aos 70 anos? O que tinha na história da Coralina? Eu comecei a investigar essas histórias para ficar louca, achei todo mundo louco. E fiz o curso. E aí eu falei, eu só preciso que 20 primeiros alunos comprem o curso para validar esse projeto. E eu tive os 20 primeiros alunos. Eu lembro que era um final de semana em casa e o meu marido estava ligando para falar para os alunos, para fazer o follow-up para eles comprarem o curso. E eu queria ligar para eu vender também. E a gente tinha que falar, não, você não pode, porque agora você é a professora. Então a gente construiu essa marca pessoal. Para os meus clientes também foi assim. Os meus clientes que me chamavam a toda hora, né, amor, autor me ligando de madrugada. Final de semana, 2 da manhã. Não, agora a Lili tá trabalhando na marca pessoal dela. Eu deixei eu posicionei a minha empresa, coloquei uma equipe para cuidar da carreira das editoras e dos autores, e eu fui cuidar da minha carreira. Sabe, dona de salão que nunca escova o cabelo? Eu era essa pessoa. Não fazia unha. Eu tinha máquina na empresa para fazer o meu marketing e eu não tinha saído nem de uma notinha da Veja. Aí eu comecei, liguei pro meu amigo Robson, da Veja, que estudou comigo. Robson, dá uma nota aí, agora eu tenho o primeiro curso do Brasil completo para escritores. Eu comecei a usar a máquina para mim. Muda o jogo. Postura, como você fala. Fui fazer aula com fonoaudióloga, preciso voltar, porque eu paro de falar, né, daqui a pouco eu invento, tá? O André, onde a gente estava falando, eu sou uma paulistana que morei anos em Santa Catarina, depois voltei para São Paulo, falo com clientes de todo o Brasil. Se eu for para BH hoje, ficar uma semana, eu volto falando igual os mineiros. É uma tristeza o meu sotaque, eu misturo tu com ó, porque eu sou paulistana, então a raiz de São Paulo está sempre mais forte. Então a comunicação eu precisava cuidar, porque, olha só, 15 anos de trabalho no mercado do livro e tem hater que me julgava nas redes sociais porque a minha equipe fez um post e errou uma vírgula. Ou uma crase. Então, eu disse pra minha equipe, vocês não podem errar, porque o pessoal acha que eu estou postando esse conteúdo e aí eu deixo de vender o curso por isso. Vejam só, voltem para a carreira de vocês. Um erro na quarta capa, um erro na orelha do livro, um erro na comunicação do seu livro. Tem livro que não vende porque o título tá errado. Tem livro que não vende porque a comunicação não tem nada a ver com o livro. Qual é a vergonha de fazer um título que vai chamar a atenção? Aí faz um título que que a pessoa... Gente, ficção tem essa coisa da mensagem subliminar, de um nome, bota uma linha de apoio, um subtítulo. Agora, não ficção tem que ser criativo e tem que ser direto. Por favor, saem dos clichês. Por exemplo, transformar sonhos em realidade. O livro que vai te fazer você alcançar o êxito na sua vida. Concretude, qual é o êxito? Qual é o êxito? Trabalhe na comunicação, percebam isso. Eu tive uma aluna que trouxe aqui antes de começar o bate-papo, o livro dele falou, olha Lili, esse aqui eu tô orgulhosa, esse aqui ficou diferente. É tão legal, porque não sou eu que vou melhorar o livro de vocês e ninguém do mercado. É você mesmo que vai entender, porque você entende do seu projeto. Usem um pouco mais. O ego do autor tem que ficar escondido, porque olha só, tu vai colocar a tua foto na capa do teu livro. Gente, eu prefiro que na livraria eu tenho um título que chame pra quem quer ser escritor do que com a minha foto. Quem me conhece, eu ando com a Bienal tranquila, eu tô aqui, não tem segurança, não tem nada. Entende? O que é mais importante? Vou colocar a foto, tudo bem pra quem quer colocar, só entenda isso. Se você for falar com um editor do Brasil, ele vai falar assim, teu conteúdo é bom, mas ele vai olhar e vai dizer, se você vai ser reconhecido pela tua foto, não, por que você quer tua foto? Ah, porque eu quero minha foto, porque eu venho palestra, porque eu quero dar pros meus amigos, beleza. Aí é o que a pessoa quer, eu não vou discutir. Eu quero dar de presente pra minha família, teve autor que eu divulguei, que era a foto do filho dele, diretor de marketing da Coca-Cola, infelizmente faleceu. Mas eu falava pra ele, mas por que tu quer a tua foto do teu filho? É porque é um livro pra eu deixar de memória pro meu filho. Né? Infelizmente ele tinha uma situação muito complicada com drogas e tal, então ele já sabia que estava partindo.
Eu falei, ótimo, vambora. Lília, eu quero muito ter matéria na mídia pro meu filho saber quem eu fui. Eu só ali é propósito dele, de vida pessoal. Tem gente que procura agência. Eu tenho um público muito querido da terceira idade. Amo a terceira idade, amo a melhor idade. Aliás, assim, é muito gostoso. Aprendo muito com eles. De diferentes profissões. Enfermeira. Nossa, é tanta profissão que eu falo assim, meu Deus, né? E às vezes ele fala, tem um super investidor que ele quer deixar o livro dele para exatamente a mesma dor que eu tenho. Ele faz investimento com contas a partir de 4 milhões. Então os amigos próximos a ele quer aprender a investir também, só que o trabalho dele não cabe na empresa dele. Eu não quero fazer um livro para entregar para os meus amigos e falar assim, ó, aprenda a investir pouco, aprenda a investir. Tem um propósito, ele não precisa mais do livro para a carreira dele, ele quer, ok. Aí eu tô conversando com ele, quantos exemplares? Vamos trabalhar com 500? Estamos aqui na Fábrica do Livro, impressão sob demanda, 500, 1000. Aí para o público dele, para entregar para os amigos e tal. É isso. Ele nem quer editora tradicional, é um projeto agora, volta para cá. Quer trabalhar, quer ser best-seller? Pense como uma editora que trabalha. Pense como um autor best-seller. Pense como um autor best-seller. Com a sua comunicação, com a sua divulgação, e seja constante. Tem que ser constante e tem que ter uma linha editorial. Às vezes os autores chegam na agência e falam assim, mas eu não sei o que postar nas minhas redes sociais. Eu não sei que tipo de conteúdo que eu vou fazer nas minhas redes sociais. E é engraçado porque a gente abre o livro do autor, a gente vê tanto tema para ele falar. E eu sei que é difícil para vocês que estão dentro do projeto enxergar. É por isso que vocês precisam estudar, entender, tá em grupos, trocar, que é o que a gente incentiva na nossa comunidade, que é o que a gente incentiva na nossa mentoria, para você começar a trazer para outras pessoas. Entrega seu livro para algum amigo e fala assim, olha, que assuntos que você acha relacionado ao tema do meu livro que você comece a conversar com as pessoas. Eu converso muito com os meus autores. O que vocês estão precisando? Precisando de um curso Lili que ensina a gente a fazer conteúdo no TikTok. Beleza, vamos lá, vamos fazer uma oficina. Aliás, vai ter uma oficina do curso Crianças Admiráveis só sobre o TikTok. Demorou, tem que ter. Então você vai perguntar para sua audiência. E essa autora que a gente fez uma consultoria de marketing com ela, aliás, eu amo a consultoria de marketing, e há um conflito na empresa. Por quê? Porque os autores... Tudo bom? Bem-vinda, tudo bom? Porque os autores querem nos contratar para eu fazer as redes sociais. E eu te digo, a minha equipe pode postar 15 posts por semana. É o meu vídeo, eu falando o conteúdo que engaja. Não é? Aí, eu vou dizer para o autor assim, contrata uma agência para fazer teu conteúdo. Se eu sei que não é o conteúdo lá prontinho, sabe? Que a pessoa percebe que veio de uma agência. Não vou dar um exemplo simples. Revista. Você gosta mais de ler uma matéria ou de ler uma publicidade? É isso. A tua rede social, você tem que entender o seguinte, você vai fazer anúncio de revista ou você vai entregar um conteúdo? Anúncio de revista é direto. O conteúdo vai levar a pessoa a gerar consciência para aquele tema. Eu fiz um bate-papo no Escritor Pode e a autora tem um tema, eu só não lembro agora o nome do título do livro. Gente, muitos títulos quando eu tô falando ainda fica mais difícil para eu lembrar. Mas o Carol pode me ajudar a lembrar, aquele do colo. Das crianças que sofrem racismo já no... Não, o livro da nossa autora, do colo. A da Jussara. A democratização do colo, acho que é, né? Gente, ela veio fazer oficina e tal, tinha ido nos materiais que a gente passou. Cara, é uma pauta muito importante. Crianças, bebês, sofrem racismos na creche. Comprovou isso, ela trabalha com isso. Tipo, tem uma criança lá negra chorando e tem um branquinho. Não, ele é mais forte, ele espera. Oi? Quando ela começou a me contar aquele assunto, eu tô livre, eu preciso sair dessa bolha, eu preciso entender isso. Então, olha um tema nichado, específico. Vocês têm muitos temas para trabalhar. Já foi escrito muito sobre tudo. Mas vocês podem pegar uma fatia, um olhar que deixaram passar.
As pautas de meio ambiente agora, gente, o que vai acontecer com a gente? Né? O que vai acontecer? Não é? Não tô falando, não vou pra parte espiritual, apocalíptica, não. Tô falando do que tá acontecendo agora com a gente. O que tá acontecendo agora com o nosso planeta. E a gente continua indo nas lojas e eles enchem a gente de sacolinha, de coisinha. Mulheres que compram em lojas de lingerie, cada calcinha elas botam num papel de seda. A gente chega em casa, joga papel de seda. Toda vez eu vou na loja, né, amor, e falo assim, ó, gente, eu não quero, porque eu vou chegar em casa e vou jogar no lixo. E jogar no lixo é jogar dentro. Não tem jogar fora do planeta. Tudo que a gente joga é dentro. Eu só mudo de um lugar, vai para um lugar. Tem quantos temas para falar? O que vai ser com essas crianças? Como é que eles vão lidar com a falta de água? Como é que nós vamos preparar eles? Tenho uma autora da mentoria que também falou, Lília, eu já sei o próximo livro que eu vou fazer. Vou conversar com os bombeiros, vou conversar com meus amigos e vou ensinar as crianças a tratar de temas para elas aprenderem a como sobreviver num desastre. Para onde a criança vai? Se a casa estiver enchendo de água, o que ela faz se o fogão pega fogo? Não preparamos as nossas crianças para nada. Então ela falou, vou fazer um livro para os meus netos. Olha que lindo, fico até emocionada. Ela teve uma recente perda fatal do filho dela, tá muito apegada aos netos por um acidente. Falou, eu vou fazer um livro para deixar para os meus netos como sobreviver nesse mundo caótico, como prestar atenção nas coisas, como poder andar numa cidade, numa capital, todas as capitais do Brasil, né? A gente sabe, falta de segurança no nosso país, o que vai acontecer? Então, é tema pra caramba. Seja para literatura infantil, para literatura infanto-juvenil, para os adultos. Mas cuidado para não falar mais do mesmo. Qualquer tema, antes de vocês escreverem um livro, joguem lá dentro da Amazon, joguem no Google, pesquisem. Todos os temas vocês têm que pesquisar. Todos. Pesquisar, olhar. E o que eu vou trazer diferente? Então tudo começa, quando eu falo tudo começa com a ideia, eu tô olhando aqui para as capas dos livros, muitos lindíssimos, mas eu olho e na minha cabeça, e não é por ser criativa, nada, é pela experiência mesmo. Eu já pensando, isso aqui podia estar assim, isso aqui podia estar. Então, o que vocês vão fazer saindo daqui da Bienal? Buscar crítica, opinião de pessoas que entendam um pouco do tema do livro. Vamos conversar com outros leitores e leitoras, né, para entender. Por exemplo, a minha filha, Catarina, que já leu 25 livros esse ano, ela vai matar, que ela não gosta, que ela é tímida. A Ká, ela está sendo tão importante nessa nova fase, porque eu sei, não sei, né, não sei se para quem, mas eu acho que para a maioria é difícil a gente estar no TikTok, estar no Instagram, estar no Facebook, estar no YouTube, para onde a gente vai, foca em uma. Então, o público estiver lá. Eu tô louca agora que o escritor pode estar para construir no YouTube, porque é uma construção de cauda longa de pesquisa. E o meu dia eu não consigo, se eu ficar vendo vídeo no TikTok, eu não consigo produzir, eu não consigo trabalhar, eu não consigo, né? Então a gente tem que escolher, planejar o que a gente vai fazer e buscar apoiadores. A Catarina começou, mãe, olha essa autora aqui no TikTok. Mãe, olha esse livro aqui. Opa, Cata, toda vez que tiver no TikTok, tiver uma coisa diferente, você mostra pra mãe? Tô explorando a hora que faz isso, tá? Ela fala, comprou um livro de uma autora que tá vendendo muito, um livro lindo. Mãe, o livro é lindo, você fala da capa, mas o conteúdo, mãe do céu, pelo amor de Deus, coitada, era 600 páginas. Ela teria que ler 600 páginas. Mas assim, ela é um ponto de apoio. Então, se você tem um neto, um sobrinho, alguém que está nessa rede, olha lá o TikTok aqui, patrocinando a Bienal, maior apoiador da Bienal. Essa hashtag que é milhões e milhões de... Gente, os jovens, eles leem muito. O jovem tá... Se o mercado do livro tá respirando, é por conta dos jovens. Mas tem muitos jovens que não leem. Eu tô falando que leem, pelo amor de Deus. Eu tô falando desses jovens que leem 25 livros, né, em 4 ou 5 meses. Até a terceira idade, melhor idade, está viciada nas redes sociais. Mas eu pergunto para os autores, quantos livros você leu? Não tô lendo muito porque não dá tempo. Não é assim, todas as idades. Então, gente, de verdade, busquem apoiadores em todas as áreas. LinkedIn, o LinkedIn, por exemplo, para quem trabalha com educação, não ficção, RH, nossa, o LinkedIn é maravilhoso.
O LinkedIn tem um potencial enorme, tem autor ganhando dinheiro com venda de PDF no LinkedIn. Por que vocês não estão vendendo o livro digital de vocês? Porque a gente tem que aprender a fazer conteúdo e não publicidade. É conteúdo que engaja, é o conteúdo que engaja. Comecem a falar mais. Autor que escreve poesia, por que você não está lendo as suas poesias no TikTok? O que eu acho mais interessante do TikTok é a produção artesanal. E fazer o artesanal, como a gente sabe, é muito mais difícil do que fazer algo em escala. Você vai contratar uma empresa para fazer 15 posts para você. Você vai ter que se preparar, sentar para gravar um vídeo. É simples, mas é um simples mais trabalhoso. Para mim é como fazer nhoque. Nhoque é simples, mas dá um trabalho para fazer. É só batata, água, sal, dá um trabalho para fazer. Mas é isso, é artesanal, é você lá, bolinha por bolinha. Mas é isso que engaja. Essa garotada, elas vieram mostrar pra gente assim, olha, eles querem verdade, ele quer a gente falando, quer comentando. Ele não quer, sabe, ele quer originalidade, ele quer ouvir o autor. E outra coisa que eu acho mais legal do TikTok é que é o movimento da indicação. A indicação, o tradicional boca a boca, ele acontece no TikTok. Só que tem profissionais do marketing que enxergam de uma outra maneira, e eu penso o seguinte: para rolar o boca a boca, as pessoas precisam ler o teu livro. Porque boca a boca não acontece sem divulgação. Se você não der uma amostra pro seu livro, presenteiem as pessoas com o seu livro. Meu editor, Marcelo Stadel, se tem uma coisa que a Stadel faz, gente, é mandar livro. A gente manda muito livro de presente. A gente manda lançamento, a gente manda 200, 300. Tá na mão dos influenciadores. Influenciadores relacionados ao tema do livro. É difícil pra caramba, imagina, é um trabalho artesanal. Um por um, nós vamos lá. Esse TikTok, essa atriz aqui, ó, legal, mas o público dela não vai ler livro. A mãe da Sabrina Sato, aliás, pra quem tem livro infantil, a Mari, a mãe da Sabrina Sato divulga muitos livros que a gente manda pra elas. E vende quando sai com a mãe da Sabrina Sato. Aí o pessoal tá o quê? Mandando lá pra Sabrina Sato. Sabrina Sato, todo mundo manda pra Sabrina Sato. Vamos furar bolha, vamos perceber os lugares aonde vocês podem furar essa bolha e ter esses apoiadores. Então, olhem pra rede social como assim, minha amiga, não briguem com ela, não lutem com ela. A gente tem que jogar esse jogo. É um jogo que pode ser difícil, mas ele vai ser difícil se você não começar, se você não estudar, se você não se adaptar. É a adaptação. A vida em o tempo todo pede pra gente adaptação, adaptação, adaptação. Usem os apoiadores. Vamos botar a garotada da família pra ajudar, pra trabalhar de alguma maneira. Vejo tanto adolescente que é ótimo com videogame, com não sei o que. Pô, pede pra ele ajudar. Ajuda aqui, ó. Você vai limpar a câmera, segurar a câmera, você vai ficar olhando se eu tô falando certo, qualquer coisa. Nós sempre temos apoiadores. Final de semana, chama uma amiga, um amigo e fala, olha só, eu vou te chamar sábado, nós vamos gravar 5 vídeos. Juro pra vocês, se vocês programarem o conteúdo com antecedências, vocês em 2 horas fazem tranquilamente 5 conteúdos pra semana. Tá ótimo. É difícil. Difícil, gente. Sabe? Saem disso, saem de perto das pessoas que ficam, é difícil. Não dá pra ser assim. Tem dia que você vai querer desistir, tem dia que você vai acordar e você vai dizer que foi possível. Tá? Não pensem em vocês pra eu chegar nesses 10 mil exemplares. Pra eu chegar, gente, olha só o que eu contei pra vocês. 6 colaboradores, passa pra depois de 7, 8 anos, eu começo a me posicionar, eu começo a trazer o meu conteúdo. Olha que engraçado que eu vou falar. É uma coisa bem polêmica. É uma pena que tem coisa que eu não posso falar. Mas as mentorias fechadas, né, Maria? Eu tô prometendo um evento fechado, talvez em São Paulo. Aí eu vou falar um monte de coisa. Ok? Todo mundo vai deixar o celular guardado na bolsa. Aí eu vou contar umas coisas legais pra vocês, pra inspirar. Não pra fofoca, mas pra inspirar. Mas eu não gosto de uma fofoca, mas é pra inspirar. Gente, eu tinha autor, eu contei até isso pra Carol. O mercado editorial tradicional, ele é muito masculino. Estava no evento da Associação Nacional dos Livreiros, os diretores, comercial, as editoras não, editoria, editorial e marketing tem muito mais mulheres.
Estou muito feliz, aliás, que nós temos uma presidente, a Sevânia, mulher na Câmara Brasileira do Livro. Mas o comercial é muito mais masculino, os livreiros está tudo bem. Mas para nós, que somos mulheres e temos um cargo mais executivo, é difícil um pouco furar a bolha. E não estou fazendo uma pauta feminista aqui, eu estou fazendo uma pauta de trabalho. E quando eu comecei a minha agência, eu tinha 26 anos. E eu fui para uma reunião um dia muito séria, muito importante, com uma decisão de muito investimento da editora, uma editora pequena que depois quebrou. Muito pelo contrário, levei autores deles até no programa da Ana Maria Braga e do Jô Soares. E nessa reunião tinha eu, do marketing, com 26 anos, e tinha essa dona dessa editora. Tinham diretores lá, que eu circulo, vejo eles no mercado. E eu falei, gente, não dá pra vocês irem com a Bienal, até vocês vão saber disso, com 6 títulos. Não dá pra montar um stand, um custo de uma Bienal, com 6 títulos. Aliás, eu acho lindo esse movimento que está acontecendo na Bienal. Eu vi um espaço aqui que são várias editoras que se juntaram. Você viu? Que lindo, Mari. Compiladas, né? Achei lindo. Isso é mercado do livro. O que a fábrica está fazendo aqui, um espaço para os autores, porque é difícil sozinho. Tudo é difícil sozinho. E aí, gente, essa reunião eu falei e tal, depois a editora foi, investiu, trabalhei um monte. Aí eu tava grávida dessa mulher aqui na Bienal. Eu não queria contar para os meus clientes que eu estava grávida, da primeira Bienal. E essa editora investiu tudo. Aí os autores os editores iam para a Feira de Frankfurt buscar títulos. A editora quebrou, né? Não conseguiu se manter. E aí isso me marcou, porque eu fiquei muito me sentindo... Poxa, mas eu falei para eles na reunião, porque eu trabalhava numa editora antes. Eu comecei, né, com 24 no mercado do livro. Eu sabia que a editora falava, para você estar numa Bienal, nesse custo, tu tem que ter catálogo, tu tem que ter um corpo. Porque é um investimento, é brand, às vezes não paga. Aliás, muitos autores aqui a conta não vai pagar. A experiência não vai fechar. E aí a minha psicóloga falou assim, Lili, olha como você tá vestida. Tava com um vestidinho até que assim, talvez de all-star, como eu tô hoje também. E ela pegou no meu pé, Lili, quando você for nessas reuniões, tenta, sabe, por quê? Porque fala, entende? Então isso foi mexendo comigo. E no processo do marketing pessoal, quando eu comecei a produzir os meus conteúdos, às vezes as mesmas pautas de marketing e comunicação que eu falava para as editoras grandes, que às vezes tinham verbas enormes para algumas coisas, eu falava, meu Deus, vão gastar dinheiro à toa. E outras coisas ficavam sem verba, eles não ouviam. Aí eu comecei a fazer conteúdo nas redes, falando de algumas pautas assim, artigos no LinkedIn e tudo mais. Aí o editor vinha e falava, nossa, Lili, que da hora aquele post que tu fez, né? Bem assim, né? Meu, Lili, ali teu artigo. Eu falava, mas Deus, eu te falo isso há tanto tempo, né? Pandemia foi um caos pra gente. Porque autores que não davam bola pro site, estavam acostumados com as vendas só pelas livrarias. Eu ganhei muito dinheiro com a Bienal, gente. Ganhei muito dinheiro com a pandemia. Porque os editores estavam sem marketing, era site com problema, era rede social com problema. Ganhei dinheiro porque eles perceberam que todo mundo já estava online. Eu me basei em outros mercados, entendeu? Aí eles foram começar a investir. Quanto tempo a gente tem ainda? Faltam 10? Vou abrir para perguntas. Então, assim, é louco tudo isso que eu tô falando para vocês, né? Mas né, a trajetória do Braulio, como eu falei, vamos pesquisar os autores que inspiram, vocês vão ver a trajetória. Vamos pensar a própria carreira do Itamar, teve uma carreira acadêmica. Alguma linha vocês vão ter que seguir e seguir firme nela e acreditando nela e dar passos conscientes, né? Às vezes a gente tem que dar várias vezes. Eu tive que voltar um pouquinho. O próprio programa Escritor Pode, eu tava querendo investir muito nele, eu voltei, parei de fazer, estreiei na Arena ano passado no espaço pessoal da Skill, aí voltei, parei de fazer, não estava gostando, queria fazer um novo formato, aí veio o convite da Rede TV Paraná para transmitir ele para uma TV e mudar todo o formato. Às vezes a gente vai ter que pausar alguns projetos para arrumar a casa, tá tudo bem, mas assim, carreira de escritor e escritora é construção. O brasileiro gosta de se conectar com os escritores, é muito legal vocês estarem aqui na Bienal, esse espaço, como eu falei, da fábrica e de outros espaços, porque eu sei que isso muda o jogo.
Então é isso, marketing pessoal é trabalhar o conteúdo e não a publicidade em si. Vendam o conteúdo de vocês, trabalhem o conteúdo de vocês. Vamos ver algumas perguntinhas, tá? Bom dia a todos. Eu sou Zenaida Martins, sou escritora, presidente da Academia Castanhelense de Letras, e vim lançar um livro aqui ontem, mas fixei aqui esse momento com a Lívia e está sendo um prazer. Nós também tivemos a iniciativa em Castanhal, no Pará, em dar um pontapé nas feiras do livro, na Academia de Letras. Tivemos a primeira, a segunda e a terceira. E muito a sua fala tem contribuído, porque meu objetivo aqui também é conexão. Então, quem sabe aí uma possível parceria lá no Pará. Oba! Então, está sendo assim, de suma importância, né? Ele está aqui com você. Obrigada pela fala, algumas coisas anotadas. E pensar em livro, e pensar em feira de livro é isso, né? É conhecimento, sim. Mas esse network, essa conexão, que nos tende a fazer esse link de onde nós estivermos. O mercado do livro, quando você começa a fazer networking, você começa a ver que ele é pequeno, né? A Carol viu, nós estávamos, antes da Bienal, teve o evento da ANEL, né? Da Associação Nacional dos Editores e Livreiros. E, gente, assim, é incrível. Porque até eu falei assim, meu Deus, o Tomás, que eu conheci com meu marido lá na feira de Belo Horizonte, eu andando perdida lá na feira de Belo Horizonte, parei no stand dele, pequenininho, dele com a esposa dele, a Vermelho Marinho, compramos vários livros dele, depois ele foi me indicando clientes, e depois ele é diretor hoje da ANEL. É isso, sabe? Essas conexões, essas indicações, essas parcerias, é muito legal. Só tem uma coisa que eu falo pra Carol, falei também lá durante o evento, ela, meu Deus, a gente conhece tudo tal dessa trajetória, é chegar a um ponto, cuidar com a palavra parceria, né? No sentido dessa doação, tem que ter uma troca, mas tem um ponto que você, por exemplo, chegou um ponto que eu vinha para São Paulo dar aula num curso de MBA que não me pagava. Quando eu morava em São Paulo, eu ia, fazia, beleza, eu ganhava quase nada, mas eu fazia porque, poxa, ser professora de um MBA de marketing pro mercado do livro é muito massa, né? E eu fiz antes isso de montar o meu curso. Mas chegou um ponto que eu já estava tão focada na minha carreira e na agência que eles, Lília, vem para São Paulo, de estar morando em Santa Catarina, fazer uma aula e tal. Eu falei, opa, vocês vão pagar minha passagem em hotel? Não. Ah, então eu não vou, porque é custo. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer tudo, né? Mas tem um ponto que a gente tem que começar, porque assim, naquele momento eu estava focada em outro projeto, então isso começar também a se valorizar. É o seu posicionamento, né? Exatamente. Então a gente chega a um ponto que a gente tem parceria para quem, né? Então a gente tem que começar, e a construção da divulgação, do marketing de vocês é o que vai fazer, né? Todo autor começa, né, às vezes fazendo palestras gratuitas, sempre tem um começo, né? Aí chega um ponto que você pode pensar, isso pode virar negócio. E aí quando começa a virar negócio é onde eu falei que vocês começam a ganhar dinheiro dentro do mercado do livro. E tem muitas possibilidades do autor ganhar dinheiro fora o livro, né, gente? Cursos, nossa, tem tanta coisa que é tão legal quando o autor descobre. A Mari podia contar, Mari, alguém tem alguma pergunta? Tem? Depois da pergunta dela, eu vou pedir pra Mari, você tem que contar rapidinho a história dela com a Karsten, com a Vega Karsten, né? Que eu sou sua fã por conta dessas peculiaridades, sabe? Que consegue fazer uma coisa meio fora da curva, assim, eu fico, opa. Eu acho que a gente tem conexões muito próximas, gente, com fábricas, parcerias. Tem empresas, a gente gasta muito com marketing. Tem empresa que tem dinheiro sobrando para marketing. Tem empresa que está sobrando dinheiro para dar presente para funcionário no final do ano. E ninguém está abordando. Já tive aluna que, por causa do meu livro, Seu Livro é um Bom Presente, aquele e-book, teve uma aluna que vendeu, conta a história, né? Ela vendeu livros para a empresa do marido. A empresa comprou os livros presentes. Por que ela ofereceu? Então, o que vocês estão oferecendo de parcerias fora da bolha, né? Eu queria saber, na verdade, assim, escritores que fazem a capa com um amigo, que é obra de arte, e aí não se dá bem, e aí depois faz a capa com uma editora da Record.
e não se dá bem também. Eu queria saber o que é isso, né? O que é essa capa dele que não se dá bem. Mas às vezes, como eu falei, é o conjunto, às vezes é o título. Gente, é tanta coisa, a gente estuda tanto, né? Lá no evento da NL, o Eduardo da Booking falou pra gente sobre os metadados, os cadastros. Tem livro, o que a gente pega de livro cadastrado errado, em categoria errada. É tantos detalhes, realmente, assim, por isso que a gente precisa ficar atento e seguir esses detalhes. Eu não sei te dizer, mas com certeza, se eu for olhar, deve ter muitas coisas que ele deixou de fazer. E eu acho tão legal que eu pego um projeto de um livro e eu vejo que teve muita coisa que o autor não fez em relação ao marketing ou à divulgação. Eu fico feliz porque eu falo, que bom, tem coisa. O Trisha, quando fala, meu filho, fez de tudo aí. Assim, ó, na editora, né, é sempre assim, eu já levei mais culpa. Foi culpa da divulgação. Hoje o mercado tá tão integrado, acho que tem a ver com o que eu trago pro projeto do livro, que sempre pensa, alguma parte do conjunto a gente não fez e não rodou legal. Como eu falei, pode começar pelo título, pode começar pela capa, pode ser o mês do lançamento. Já parou pra pensar? É importante, se eu vou lançar um livro que tem um potencial público pro Dia dos Namorados, pro Dia dos Pais. Gente, não dá pra fazer campanha Dia dos Pais na semana do Dia dos Pais. O presente não chega, caramba. Né? Então, tem coisas lógicas que a gente deixa de passar e às vezes as editoras... A editora, por isso que a editora lança tanto, né? Ela também tá tentando acertar. Mas como vocês são donos da própria carreira, vocês não podem desistir do livro de vocês. E a capa, como eu falei, né? Nunca é pra agradar o autor. A capa tem que se desprender, né? Tem que ser pro público-alvo. Primeiro, me mandaram um vídeo uma vez com uma pessoa fazendo poesia na rua em Nova York. Me mandaram porque assim, eu tinha uma máquina de escrever em casa, eu gosto de falar com as pessoas, sou escritora. Peguei e comecei a fazer isso na minha cidade, em Florianópolis, na praça, de graça. De repente apareceu a televisão, começou a filmar e todos esses registros foram pro meu Instagram. E um dia uma empresa, a Carsten, que é lá de Blumenau, do meu estado, eles precisavam de alguém que fizesse poesia na hora para combinar com a coleção que estavam fazendo um showroom. Depois me contrataram, fui para minha máquina de escrever, com outro que agora já tem 4. E fui para lá e escrevi na hora para todos os clientes dele. Passei 3 dias fazendo isso e foi o melhor marketing da vida, porque além de eles me contratarem, depois outros eventos começaram a vir. Ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro e tudo isso vai para as redes sociais, porque o meu marketing offline vai para o online e acaba me trazendo novos eventos. Por exemplo, eu não vim no dia 12 para o Rio de Janeiro porque tinha um evento em Floripa também com a máquina de escrever. Então, às vezes, fazer algo diferente e usar o diferente também no online para mostrar essa peculiaridade. Ô Mari, e dá, né, que tem que fazer propaganda. Tá vendo que eu tô fazendo propaganda aqui o tempo todo? Fala as tuas redes sociais pra eles seguirem, pra acompanhar, pra se inspirarem nos teus livros. Então, só colocar lá Marina Escritora, que vai aparecer uma pessoa de chapéu, porque como eu usava o chapéu na Praça do Sol, já ficou a minha marca, então ficou algo bem diferente. Vocês vão encontrar lá, é Marina Hartley. Eu tenho livro infantil, tenho livro de contos, tenho romance em e-book e estou pelas feiras escrevendo de graça para todo mundo que passa por mim, às vezes num cantinho ou num stand. Se vocês me encontrarem por aí, podem pedir que eu faça um texto, só me dizer uma palavra de inspiração. Obrigada, vamos fazer uma fotinha aqui já. Essa foi a palestra aqui na Bienal Internacional do Rio de Janeiro, na Fábrica do Livro. Um beijo para todo mundo da Fábrica do Livro, nossos parceiros. Siga o canal, se inscreva no canal e acompanhe sempre as minhas palestras. Sempre que possível eu vou gravar e vou trazer aqui para vocês.